Certo, meus queridos? Então vamos lá. Aqui no capítulo 11 de Deuteronômio, versículo 26, né? O irmão Luiz já comentou um pouco, o irmão Amparo também já comentou um pouco, né? E nós vamos agora implementar essa mensagem mais profundo um pouco. Eu confesso a vocês que quando o irmão Luiz me convidou, disse: Senhor, o que é que eu levo? Né? Qual é a mensagem que eu tenho que levar? Porque eu vou estar diante de pessoas conhecedoras da verdade, né? Homens que têm muito conhecimento e estudantes da palavra de Deus. Mas eu vou levar aquilo que Deus propôs lá no início para cada um de nós, né? Para cada um de nós foi proposto isso aqui. Foi uma aliança que Deus fez com o seu povo. E mediante a observância dessa aliança, ou não, é que nós iremos receber a nossa recompensa. Ou a salvação, ou infelizmente a morte eterna. Certo? Diz o seguinte aqui, ó. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, né? Aí ele vai contextualizar aqui. A bênção, ela tem os seus fundamentos para que você receba essa bênção. É necessário que eu coloque, que eu faça e que eu esteja em conformidade com algo para me receber essa bênção. Da mesma maneira, para que haja uma maldição na minha vida, eu tenho que estar fazendo algo para que aquilo ali possa acontecer na minha vida. E hoje nós vamos aqui entender um pouco se eu estou buscando receber a bênção de Deus ou se eu estou me colocando em um lado em que infelizmente eu vou receber a maldição de Deus. Certo? Então, nós vamos meditar aqui. Eu vou convidar o irmão para abrir aí em Crônicas, né? Segundas Crônicas, capítulo 7, o versículo 14. É um texto bem conhecido, né? E aí eu vou meditar aqui também, no mesmo contexto aqui, com vocês o seguinte. O versículo 1. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É um texto bem conhecido. Isso aqui, meus irmãos, é a condição de quem quer receber a bênção de Deus. Certo? É para quem está disposto, quem está ali disponível a se subjugar o eu. Entendeu? O irmão Luiz, ele fez uma pergunta aqui há pouco. Se eu estou disponível para poder participar das bênçãos de Deus, né? Se eu estou disponível, se eu estou preparado para suportar tudo que vai vir, tudo que eu tenho que passar para que essas bênçãos possam ser derramadas em minha vida. Então ele diz aqui, ó, versículo 1, diz o seguinte aqui. Quem abriu lá em 2 Crônicas, eu vou pedir para ela já aí. Diz aqui o seguinte: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, e guardarás as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos, todos os dias. Então, quando a gente vai entender que a palavra de Deus, ela faz um pedido para nós, o irmão Israel citou algo muito interessante. Algo muito interessante. Ele disse que uma vez que eu conheço a verdade, né? Uma vez que eu conheço a verdade, vai estar para mim escolher se eu vou estar do lado da verdade ou se eu vou preferir viver a minha vida como me agrada e como me apraz, né? Então a lição hoje, ela foi um resumo daquilo que eu estou passando aqui agora. Aqui, isso vai trazer para nós, meus irmãos, o entendimento de que as coisas deste mundo, ela não tem valor sem Deus. Vi recentemente no jornal, eu acho que todos aqui conhecem, né? Está passando aí abertamente para todos. Aquela mulher famosa que morreu, né? Ela morreu. O que acontece? Ela foi transferida para os Estados Unidos. Vocês sabem quanto que ela investiu ali? 10 milhões. E aí, meus irmãos? Do que me adianta ganhar o mundo e perder a salvação da minha alma? O dinheiro salva alguém, meus irmãos? Então, o Deus dela naquele momento era quem? O dinheiro. Ela achava que com o dinheiro ela podia comprar o quê? A sua saúde, a sua salvação. Infelizmente, a gente vai entender que não é assim. O dinheiro, na verdade, para ela serviu o quê?
para a sua própria morte e perdição. Então, quando Deus traz para nós a bênção, Ele está dizendo, ó, mediante a observância de todo um concerto e uma aliança que eu fiz contigo, é que vai dizer se tu está preparado para receber a salvação. Entendeu? Então Ele disse o quê? Amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás as suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Mas eu posso dizer, eu vou guardar os mandamentos de Deus só hoje, porque Ele vai me salvar amanhã. É assim? Não é assim, meus irmãos. Deus, Ele não é um Deus de brincadeira. Tudo o que Deus faz é com ordem e decência e é com compromisso. Então, se eu quero na minha vida, ter uma vida de paz, uma vida de bonança e de felicidade, eu tenho que estar em conformidade com os mandamentos desse Criador que nos criou lá no princípio de tudo. Agora, quando eu, como ser humano, eu escolho os meus desejos e as minhas vontades, pode existir uma consequência na minha vida. E a gente vai já identificar quais são essas consequências. Versículo 13 do capítulo 11 diz o seguinte, ó. E será que, se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, ele complementa dizendo o seguinte, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, a temporã, e a serôdia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Queremos ter a bênção de Deus? Queremos ser bem-aventurados? É necessário o quê? É necessário obediência, né? Foi falado aqui na questão do quê? Vida no campo. Mas se eu não tiver em conformidade com Deus, a bênção vem? Não. É necessário que eu esteja buscando a fidelidade para com Deus. E aí Ele vai nos dar a bênção. Entendeu? Ele vai nos dar a bênção, mas é necessário que eu reconheça qual é o meu papel fundamental diante de Deus. Fazer a sua vontade, guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, juízos, tudo que Deus tem ordenado para nós desde o princípio é necessário que nós venhamos obedecer e praticar, né? Conhecimento, meus irmãos, não é tudo. Conhecimento não é tudo. O que Cristo disse para os fariseus? Não sejam só ouvintes, mas sejam praticantes. Não adianta eu conhecer a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, mas não praticar nada do que está nela. Isso não vai me dar direito à salvação, porque senão Satanás estaria salvo. Não é verdade? Então nós precisamos hoje colocar em prática. Porque todo aquele que vai ser selado, ele não vai ser selado pela metade. Ele vai ser selado por completo. E Deus, meus irmãos, Ele tem feito o convite, não é de hoje. Não é de hoje que Deus tem feito o convite. A gente tem visto tudo acontecer nesse mundo, tudo está acontecendo aos nossos olhos, e nós estamos com os olhos tapados e vendados, e vamos se achar em falta. Vocês sabiam disso? Porque Cristo vai voltar, porque a palavra de Deus ela não é vazia, a palavra de Deus, tudo que Ele faz se cumpre, e nós não estamos dando atenção a isso. Sabe por quê? Porque nós ainda estamos ligados nas coisas deste mundo. Nós ainda estamos ligados nas coisas deste mundo. Essa que é a realidade. Precisamos mudar o mais rápido possível, porque senão seremos gestados em falta. Quem está aí com 2 Crônicas 7,14? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, tem o quê? Para que Deus cure os meus pecados, para que Deus sare a minha terra, é necessário o quê? Diligentemente orar, diligentemente o quê? Se humilhar, buscar, entendeu? Não é simplesmente eu clamar a bênção de Deus sem eu fazer por onde. É necessário na minha vida eu ter um verdadeiro encontro com Deus. Eu entender que Deus ele quer fazer uma obra na minha vida, uma transformação. Agora, se eu não permitir, Deus ele vai ficar instigando comigo todo o tempo? Não, meus irmãos. Deus ele é um Deus tão maravilhoso que Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele me dá o direito de eu escolher o que eu quero para a minha vida.
Mas eu acredito, meus irmãos, que cada um de nós que estamos aqui, nós não queremos ver nenhum dos nossos familiares perdidos. Tem alguém aqui que quer? Não queremos, irmãos. Porque nós temos o verdadeiro entendimento de que Cristo está voltando. E quando nós clamamos, quando nós suplicamos, quando nós estamos em contrição pelo nosso próximo, é porque nós verdadeiramente nós queremos que eles busquem a salvação. Cada mãe, cada pai chora e clama pelo seu filho que está afastado. Porque nós queremos que os nossos filhos vão para onde? Para os braços do Senhor. Que eles voltem. Porque o povo de Deus, quando ele fez uma aliança com Deus lá no passado, primeiramente o que eles disseram? Ó Moisés, tu sobe, né? E tu ouve o que Deus vai te falar. E aí quando tu voltar, tu vai passar para nós o que ele te falou. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o que ele disser. Foi assim, meus irmãos? Foi assim que cumpriu? Não, meus amados, não fizeram nada. Sabe por quê? Em vez de eu colocar Cristo à frente, eu coloco quem? Eu. Tudo que você for falar, eu faço, não vai dar certo nunca. Porque nós não podemos fazer nada. Só quem pode fazer por nós e em nós é Cristo Jesus, nosso Salvador. Entendeu? Então o Deus ele tem feito um chamado para cada um de nós. Tem uma bênção para nós recebermos. Por que que nós ainda não buscamos essa bênção, irmãos? Por que que nós ainda não queremos a bênção de Deus em nossa vida? Nós preferimos viver os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, nos sustentam mais, nos alegram mais do que estarmos na presença de Deus. Será o porquê disso? Será que nós não estamos numa rebelião aberta contra esse Deus? Um Deus tão maravilhoso, que criou tudo, que fez tudo desde o princípio para nós termos uma vida de bênção. Nós estamos vivendo dessa maneira? Então as bênçãos, elas têm condição, né? Elas têm uma condição. Então se eu não me converter, se eu não orar, se eu não estar em diligente oração ali, buscando a Deus todo dia da minha vida, eu vou fracassar. Não importa o quanto eu conheça, importa o que eu estou vivendo diante do Senhor. Porque o povo do passado conhecia tudo, mas infelizmente se perderam. E Deus ele não quer pessoas, às vezes a gente pensa assim, ó, rapaz, eu não vou entrar nessa igreja porque esses irmãos são muito conhecedores e eu não sei nada. Deus não está preocupado com o conhecimento. Deus está preocupado com o seu coração. Ele não quer saber que você vai viver uma vida perfeita para vir. Ele quer que você venha do jeito que você está. Porque Ele é que vai mudar a sua vida. Amém. Entendeu? Deus é que vai mudar a sua vida. Ele é que vai lhe transformar. A partir do momento que você permite que assim Ele o faça. Certo? Vamos abrir lá em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Amém? Aqui diz o seguinte, ó. Do verso 1, 2 e o 3. A gente vai ler eles aqui para a gente chegar ao entendimento. Certo? O que diz respeito à bênção. A bênção de Deus, ela é sobre condições. Deus lança a bênção para nós, mas para que essa bênção venha habitar em nossas vidas, existe uma condição para isso. Ela é condicional à bênção de Deus. Ela não é simplesmente eu pego e pronto. Não, ela tem uma condição. E essa condição é o quê? É a obediência de todo aquele que nele crê. Certo? E aqui diz o seguinte. Meditar os textos com meus irmãos aqui diz o seguinte. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho proposto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvidos à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno, hoje, tu e teus filhos,
com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se compadecerá de ti e te tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Meus irmãos, o amor de Deus ele é tão maravilhoso, porque Deus ele nos mostra o que nós vamos passar para que a gente não caia naquilo. Mas infelizmente, nós como pecadores, o que fazemos? Nós caímos. Nós caímos, nós falhamos. E por que falhamos, irmãos? E por que caímos? Se Deus está nos mostrando o que nós precisamos fazer. Será por quê? Será que não é porque eu tiro os olhos de Cristo e olho para onde não devo olhar? E busco o que não devo buscar? Será que não é isso que está fazendo a minha queda? Será que não é isso que está me desviando do caminho do Senhor? Porque igreja, irmão, não é sinônimo de salvação para ninguém. Eu posso estar aqui pregando para vocês, mas posso não ser o ungido de Deus. E vocês podem estar sentados aí e podem não ser o servo de Deus. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o que me salva não é a igreja. O que me salva é a minha comunhão com Deus. Entendeu? Então o que Deus está dizendo? Se tu não te converter, se tu não mudar a tua vida, se tu não buscar ser uma pessoa diligente, eu não vou te tirar da escravidão. E qual é a escravidão que Deus quer nos tirar hoje? Pecado. A escravidão do pecado. Então nós levamos uma vida totalmente contrária à vontade de Deus. E Deus está querendo nos libertar desta vida. Entendeu? Deus está querendo nos tirar dessa vida. E a decisão está onde? Ela está na palma da minha mão. Deus está dizendo, eu te dou a bênção e eu te dou a maldição. Qual que tu vai escolher? Então a gente está vendo aqui só a parte das bênçãos, né? Só a parte das bênçãos. Então o que eu preciso fazer para me herdar essa bênção? Vamos continuar aqui. Vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Né? E diz o seguinte, o 16 em diante é outro contexto, 17. Diz aqui o seguinte. E o Senhor teu Deus, versículo 6 e 7, depois a gente vai pular para o 16. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Deuteronômio 30. O 6, o 7 e o versículo 16. Amém? Deuteronômio. A questão é tradução, entendeu? Então, varia muito traduções de Bíblia. Ele está usando aqui a corrigida fiel. Eu estou usando a corrigida, né? É a mesma que bota muito. E diz o seguinte aqui, ó. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os que te odiarem, que te perseguirem. E o versículo 16 é o seguinte: portanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Amém. Então a bênção de Deus para aquele povo era necessário que uma obediência. Deus queria tirar eles do deserto, Deus queria levar eles para dentro da Canaã terrestre, mas para que eles entrassem ali tinha o quê? Uma condição. E essa condição era o quê? Guardar os mandamentos de Deus, os estatutos, as suas leis, entendeu? Os seus juízos. Então são vários contextos que Deus forma dentro do seu mandamento. Dentro dos seus mandamentos existe o quê? Leis. Quais leis? Saúde, educação, entendeu? Então vários contextos de lei Deus está usando ali. Não era só lei cerimonial. Os seus mandamentos, o fundamento da lei de Deus eram os seus mandamentos.
Então todo aquele que quebrantava os mandamentos de Deus era o que? Digno de quê? Digno de morte, né? Só no dia, quantos mil foram prostrados no deserto? 20 e quantos? 23 mil, né? Só no dia. No deserto, na caminhada deles para Canaã terrestre, né? Só no dia. Por quê? Por falta de obediência e dedicação a Deus. Porque Deus queria tirar eles de uma vida, botar no seu caminho, mas infelizmente o que eles estavam buscando? Eles não queriam. O que eles estavam querendo? Queremos voltar lá para o Egito, comer das carnes de panela, né, das panelas de carne lá, do alho. Então eles estavam indo para o campo, para o deserto, mas estavam pensando aonde? Lá nas panelas do Egito. Ou seja, estavam totalmente contrário àquilo que Deus estava buscando. E a gente vai ver que a obediência a Deus ela é tão importante que quando eu não obedeço a Deus, eu vou andar no meu caminho, mas num dado momento o que vai acontecer? Vai vir a sentença para mim. E a sentença é o quê? A morte. A sentença da desobediência é a morte, porque Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê, irmãos? A vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então eu não posso vir aqui diante de vocês e dizer assim, ó meus irmãos, vivam como vocês estão vivendo, façam o que vocês estão fazendo que a salvação vai vir. Esse não é o Evangelho de Deus. Nunca foi, nunca será. O Evangelho de Deus é aquele que diz o quê? Arrependei-vos e convertei-vos, porque próximo está o quê? O reino dos céus. Esse é o Evangelho de Deus, o qual eu conheci um dia e o qual eu tenho que passar para vocês hoje. Porque naquele dia Paulo disse, olha, quando vocês eram ignorantes, vocês não tinham conhecimento da verdade, mas hoje nós estamos vivendo mais ainda próximo da volta desse Salvador. E eu não tenho dúvida de que Cristo está voltando, irmãos. Eu sempre digo isso, eu posso me perder por não obedecer os mandamentos de Deus, mas que Ele está voltando, Ele está. E Ele vai voltar para vir buscar o seu povo, meus irmãos. A gente olha tudo tão bonito, né? A gente se acostuma tanto com essa terra aqui de pecado, que a gente não tem prazer na que Deus está preparando para nós. A gente olha para essa mata tão suja, e a gente diz assim, que mata bonita, né? Por quê? Porque o pecado, ele prevalece. A natureza, ela pede para viver isso aqui. Mas Deus está dizendo que o nosso país é da onde? É de uma pátria melhor. É a pátria celestial. Então a mesma pátria que Deus tem para mim, Ele tem para cada um de vocês que estão aqui. Agora cabe a cada um de nós nos esforçarmos para ir morar nessa pátria. Bom, a gente viu só as bênçãos, né? É tão bom ouvir as bênçãos, né? A bênção de Deus é tão bom. Mas agora vamos ver um pouco daquilo que Deus não quer que pratiquemos. E aí é que a gente vai entender agora se eu estou do lado da bênção ou se eu estou do lado da maldição. E aí eu vou ter uma decisão hoje de ou continuar do lado da bênção ou do lado da maldição. Vai ser uma escolha minha, entendeu? Então vamos lá. Versículo do capítulo 11 de Deuteronômio 26. A gente já falando da bênção, né? Quando ele diz aqui, ó, a bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Aí agora ele vai falar da maldição. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 28. Amém? Diz o seguinte: porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Vocês sabiam que Deus é ciumento? Deus é ciumento, meu irmão. Ele tem ciúme da sua criatura. Então Ele não quer que nós adoremos nenhum outro Deus, somente a Ele. Então quando nós nos desviamos,
A gente pensa assim, irmão, mas eu não adoro imagem de escultura. Porque eu sei que é um mandamento de Deus. Mas aí você é fã de um jogador de futebol. Você é fã de um cantor. Qual é a diferença? Qual é a diferença disso? Hein? É um ídolo, você está adorando. Você está deixando de adorar Deus e está colocando outra pessoa na frente de Deus. Então se torna um ídolo na sua vida. Então a gente tem que ter cuidado. A gente diz assim, mas eu não adoro. Eu não adoro outro Deus, eu adoro o Deus verdadeiro, porque eu não busco isso. Mas aí você vai entender. Mas aí você vai entender que, querendo ou não, você está colocando o ídolo da frente de Deus, né? E isso se torna perigoso. Vamos lá. Vamos abrir Gálatas capítulo 6, versículo 8. Para a gente entender como é que procede uma pessoa que está buscando a maldição, né? Porque Deus deu a bênção mediante condição. E a condição para receber a bênção é o quê? Obedecer os seus mandamentos, seus estatutos, suas leis, seus juízos. Certo? Certo, igreja? E a maldição? Qual é a condição de alguém que está vivendo em maldição? Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Gálatas 6, versículo 8. Talvez mexer lá dentro, vamos ver. Não, Foi aqui, mano. Foi. Rapidinho, só. Ah, Certo, voltamos. Gálatas capítulo 6, versículo 8 diz o seguinte, meus irmãos. Porque, vou ler desde o 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ele fará o quê? Ele vai colher. Aquilo que eu plantar, eu vou colher na minha vida. Certo? Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará o quê? A corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito se fará o quê? A vida eterna. Agora vamos ver quais são os frutos da carne. Vamos abrir aqui em Gálatas de novo, né? Gálatas capítulo 5, de 19 a 21. Gálatas 5, 19 a 21 vai dizer assim para nós. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não hão de herdar o reino do céu. Não levante a mão, por amor de Jesus Cristo. Se você estiver praticando alguma dessas obras, busque o mais rápido a bênção de Deus. Porque você está do lado da maldição. Se eu estiver praticando qualquer uma dessas obras na minha vida, é porque a maldição ela está habitando junto comigo. Misericórdia. Vou ler mais uma vez. A questão: o adultério, a fornicação,
a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, a inimizade. Você que gosta de uma confusão, gosta de uma briguinha, né? Gosta de ter uma inimizade, desperte, meus irmãos, porque isso não vem de Deus. Contendas, mas gosto de uma briga, onde tem uma briga eu estou no meio. Isso não vem de Deus, entendeu? Isso vem da parte do inimigo de nossas almas, então se torna o quê? Uma maldição. Ciúmes, é uma pessoa muito ciumenta, é uma pessoa que tem ira no coração. Você não está na bênção de Deus, porque a ira é pecado. A ira é pecado, meus irmãos. Sabiam disso? E quem que coloca isso em nossas vidas? Satanás. É Satanás que coloca. Não é uma bênção, é uma maldição. A inimizade, né? A peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Uma pessoa que é uma pessoa que gosta de estar na prática da bebida, né? Bebedices. Também, meu irmão, você não está na bênção de Deus. Você está na maldição. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Entendeu? Então você que gosta de estar na bebedice, você que gosta de estar na glutonaria, porque a gente pensa que glutonaria é só na questão da alimentação. Você se torna intemperante em tudo, não só na alimentação. Você pode ser um glutão em todos os aspectos, né? E isso pode lhe trazer uma má consequência para a sua vida. E coisas semelhantes a estas. Nenhum que pratica isso terá direito a herdar o reino dos céus. E aí, meus irmãos, eu vou ler um texto com vocês aqui, que está lá em Filhos e Filhas de Deus, que fala o seguinte. Esse texto é forte. E eu trago ele para a minha vida. Diz o seguinte, Filhos e Filhas de Deus, página 183, no 3º e no 4º parágrafo, que diz assim: como é lamentável que os homens se afastem da herança imperecível. Qual é a herança imperecível, irmão? Vida eterna. A herança imperecível é a vida eterna. Mas ela está dizendo como é lamentável. Ela está falando aqui para quem, meus irmãos? Para mim. Ela não está falando para um povo que está lá fora, não. Ela está falando para quem está dentro da igreja. E ela está falando como é lamentável a condição desse povo. Né? Como é lamentável a minha condição. Porque eles se afastam da herança imperecível, né? E vivam para satisfazer o orgulho, para o egoísmo e a ostentação. Quantos não gostam de ostentar o que tem, né? Coloca o orgulho no coração, diz eu tenho, eu posso, eu sou. Se acha melhor do que o seu próximo. Diante de Deus, quem é melhor do que alguém aqui, irmão? Ninguém. Para Deus todo mundo é igual. Entendeu? Não existe rico, não existe pobre. E na verdade, para Deus, tem pobre que ainda é muito mais rico do que quem tem condição. Porque ele é rico da graça de Deus. E é o que basta. Entendeu? Ela diz mais: e pela submissão ao domínio de Satanás. Entendeu? Então uma pessoa que ele é orgulhoso, que ele é egoísta, que ele gosta de ostentar, ele está sob o domínio de quem? Satanás. Então ele está sob o quê? Sob a maldição. Eles estão conseguindo compreender? Então essa mensagem, por isso que lá no início eu disse, ela é uma reflexão para mim e para cada um de vocês. Para que a gente possa entender de que lado que nós estamos. Se do lado da bênção ou se do lado da maldição. Qual é o caminho que eu estou buscando? Qual é o caminho que eu quero continuar buscando? Será que mediante ao que está sendo passado aqui, eu ouvindo tudo isso, eu vou continuar no caminho que eu estou? Se for da bênção, amém. Agora se for da maldição, misericórdia. Entendeu? Continuando. Satanás, percam a bênção que poderiam obter tanto nesta vida como na vida futura. E muitas das vezes a gente pensa que estar nos caminhos do Senhor não é uma bênção. A gente pensa que servir a Deus não é uma bênção, porque vai me tirar muitas privacidades,
eu não vou poder ir para a festa, eu não vou poder fazer várias práticas que eu fazia antes de conhecer a Deus. E eu digo que isso é o quê? Uma prisão. E na verdade eu estou preso e penso que estou livre, porque eu estou preso no pecado. E Deus quer me libertar do pecado e me trazer para a sua liberdade, que é através da sua palavra e dos seus mandamentos. Entendeu? Ela diz mais, poderiam entrar nos palácios do céu e associar-se em condições de liberdade e igualdade com Cristo e os anjos celestiais e com os príncipes de Deus. Entretanto, por incrível que pareça, eles se afastam das atrações celestes. Satanás contende, porém, pelas almas dos homens. Não quer que tenham um vislumbre da honra futura, das glórias eternas reservadas para os que habitarão no céu, ou que desfrutem a experiência que constituiu o antigozo da felicidade do céu. E aí? Se eu fosse perguntar para vocês aqui agora, qual é o caminho que vocês iriam decidir? A bênção ou a maldição? A bênção, né? Mas a nossa vida é que vai dizer se nós estamos buscando a bênção ou a maldição. Se eu estou aceitando a bênção de Deus na minha vida, a minha vida vai demonstrar isso diariamente. Porque eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar em conformidade com a palavra de Deus, buscando seus mandamentos e em Cristo buscando a vitória eterna. Não é verdade? E aí, eu quero ler mais um pouquinho com vocês aqui um texto que está lá em Mateus capítulo 6, né? Versículo de 19 a 20. São textos muito simples aos olhos do homem, mas que eles têm um profundo sentido na questão espiritual. Não é verdade? Tem um profundo sentido na questão espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. E por favor, outro abre para mim. Está no mesmo capítulo, Deuteronômio, do versículo 17 ao 19. Humberto, está botando ali? Deuteronômio 30, capítulo 30, do versículo 17 ao 19. Mateus 6? 6, do 19 ao 21. Deuteronômio o que, irmão? 30, do versículo 17 ao 19. O complemento de Mateus 6. Amém? Diz o seguinte aqui, meus amados. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí está também o quê? Aonde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Aonde é que está o teu coração, irmão? Aonde é que está o teu tesouro? Será que está aqui em cima dessa terra? A minha vida, ela vai dizer diariamente aonde é que está o meu tesouro. Se eu estou buscando fundamentar o meu tesouro aqui, nessa terra, ou se na palavra de Deus. A minha vida é que vai dizer isso. Entendeu? A minha vida vai demonstrar a comunhão que eu tenho para com Deus. Se eu estou buscando fazer a vontade dele, ou se eu estou buscando satisfazer a minha vontade, os prazeres da carne. Os prazeres que me levarão para o quê? Para a maldição. Vocês estão conseguindo compreender? E aí, Deuteronômio vai dizer para a gente também o porquê que Deus está nos dando bênção, porquê que Deus quer que a gente busque o lado da bênção e não o lado da maldição. Porque o lado da maldição, irmãos, quem vai se alegrar com isso é só Satanás. Porque ele já é derrotado
e ele já tem o seu destino. Mas infelizmente ele não quer ir só. Ele quer levar muitas pessoas com ele. Entendeu? E diz o seguinte aqui, ó. Do 17 ao 19 diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiser de dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis, não prolongareis os dias da terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuais. Aí ele diz: os céus e a terra tomo hoje. Por quê, irmãos? O céu e a terra são o quê? Tudo aquilo que Deus já nos falou até aqui. Então nenhum de nós somos inocentes diante de Deus. Todos nós temos o conhecimento de que Deus quer o quê? Quer nos salvar. Depende de mim. Depende da minha escolha. E para completar ela diz, a palavra de Deus diz aqui o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas, tu e a tua descendência. A mesma mensagem que Deus deu lá no passado, Ele está dando hoje para nós. Ele coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Qual é que eu vou escolher? Deixar o meu coração prevalecer para o lado do mal? Para o lado da maldição? Porque, meus irmãos, a gente vai entender que Deus ele é tão maravilhoso, Ele é tão misericordioso conosco, que Ele está nos mostrando: ó, meu filho, eu quero te salvar. Eu quero te salvar. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está baixando a cabeça assim: eu não quero a salvação. Será que tu vai continuar insistindo comigo? E Ele está dizendo assim: ó, eu vou insistir contigo, porque eu dei a minha vida por ti. Entendeu? É isso que Deus está dizendo para a gente. Eu dei a minha vida por ti, eu vou até o fim. Deus ele é totalmente diferente do ser humano. Porque o ser humano, quando erra um com o outro, ele quer o quê? Quer matar. Ele já quer o ódio do próximo. Não é? Não quer vingança? Não é isso, meus irmãos? É, meu irmão, o coração do homem é mau, é perverso. O homem sem Cristo, ele não tem amor. Ele só quer vingança e ódio. Entendeu? O homem sem Cristo, ele não tem amor. A tendência dele é só a morte, é só a perversidade. Agora, quando você tem um encontro com Cristo, o que acontece? Aí vem agora a liberdade. Porque a lei de Deus, ela é uma lei de quê? De liberdade. Ela te liberta, irmãos, do pecado. Entendeu? Então, hoje é o dia. Não foi ontem nem amanhã, é hoje. Hoje é o dia de eu escolher a bênção. Deus, ele tem uma bênção para mim, e Ele tem uma bênção para cada um de vocês. Amém. Eu tenho certeza, meus irmãos, que isso aqui não vai passar em vão. Que esse ponto aqui que foi aberto vai ser um ponto para a salvação de muitas almas. Amém. E eu creio que principalmente para a família do irmão. Vai ser um ponto de salvação, né? Para que eles retornem. Tem aí a Vanessa, tem o Elcio, sua esposa, tem também o esposo agora da irmã que está ali. Tem ali não esqueci o nome, o Tiago, né? E tem aqui a família da irmã, né? A porta do Evangelho vai estar aberta para cada um de vocês. Amém. E o mesmo chamado que Deus fez para sua irmã, para sua filha, para o seu genro, né? O chamado que Ele fez, Ele está fazendo para cada um de vocês. E Ele está colocando diante de vocês a bênção e a maldição. E quem dera que vocês escolham a bênção e não a maldição. Entendeu? Para finalizar, meus irmãos, aqui diz o seguinte, né? Vou só finalizar aqui com o versículo 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje, né, como testemunho contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. E aqui no mesmo contexto lá de Filhos e Filhas de Deus, página 185, no quinto parágrafo, diz assim: os que aceitam a Cristo como seu Salvador têm a promessa da vida que agora existe
e da que está para vir. O mais humilde discípulo de Cristo pode tornar-se um habitante do céu, herdeiro de Deus, de uma herança incorruptível, que não se esvaece. Quem dera todos escolham o dom celestial, tornando-se herdeiros de Deus, daquela herança cujo título está resguardado contra todo e qualquer destruidor, um mundo sem fim. Ó, não escolham o mundo, mas escolham a herança superior. Amém. Então, meus irmãos, a bênção e a maldição foi colocada diante de nós hoje. Cabe a cada um de nós escolhermos ou a bênção ou a maldição, ou a vida ou a morte. Hoje foi colocada sobre a mão de cada um de vocês. E eu espero que todos que estão aqui escolham a bênção. Amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. Neste momento nós vamos louvar novamente, né? Tem algum louvor especial? Não, né? Então vamos cantar novamente o mesmo hino, para depois nós finalizarmos. O seguinte. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém? Arrependei-vos, meus irmãos, porque está próximo o reino do céu. Nós cremos que Cristo irá nos justificar e com Ele no céu nós iremos morar. Amém? Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelho. Amém? Nosso bom Deus, muito obrigado, Senhor. A misericórdia, ela tem se estendido sobre cada um de nós. O Senhor tem lançado em nossas vidas a Tua palavra, Senhor, como justiça, para nos repreender, para nos corrigir, para que nós possamos, Pai amado, reconhecer a nossa condição e para nos voltarmos para o Senhor. O Senhor quer nos salvar, o Senhor nos dá um conselho maravilhoso. Lança diante de nós a Tua bênção, nos mostrando todos os benefícios que passaremos, Senhor, ao estarmos em conformidade com a Tua vontade. Amém. Então nos ajude, Senhor, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Infelizmente, Pai amado, somos inclinados mais para o lado do mal do que para o Teu lado. E a maldição, muitas das vezes, ela tem nos destruído, porque não temos olhado fixamente para o Senhor como autor e consumador de nossa fé. Mas a partir de hoje, nós clamamos que o Senhor venha nos ajudar, para que na pessoa do Senhor nós possamos ser mais do que vencedores. Amém. Derrame sobre nós, Senhor, Teu Espírito Santo, para nos converter, Senhor, nós nos arrependermos do nosso mau caminho e buscarmos andar no Teu caminho. Abençoe cada um que aqui está, abençoe os nossos irmãos, abençoe cada visitante aqui, Pai amado, e que esta palavra, a partir de hoje, ela possa fazer morada nos seus corações, assim também como no nosso, para que ela possa, Senhor, frutificar e ela possa ser vista como a Tua justiça, e eles possam também entender e reconhecê-lo como Salvador pessoal de suas vidas. Amém. Leve agora para os lares, Senhor, e que a cada momento nós possamos estar glorificando o Teu nome. Obrigado pelo Teu santo sábado, deste dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Que a Tua graça continue sendo derramada sobre cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos sempre. Amém. Amém. Amém.